Olá, gente, tudo bem com vocês? Estamos dando início ao nosso NEPcast, um podcast ligado ao Núcleo de Educação Permanente, NEP, da Secretaria de Saúde de Caruaru. Dando o pontapé inicial a uma sequência de episódios do nosso NEPcast, hoje vamos conversar sobre a importância da educação permanente em saúde. E para esse momento temos as ilustres presenças, e quando digo ilustres, pode elevar ao quadrado, da coordenadora do NEP de Caruaru, a assistente social Suelen Mota, e também da consultora de educação permanente da Secretaria de Saúde de Caruaru, a médica Carolina Paz. Muito prazer, eu me chamo Antônio Eliel, sou sanitarista de graduação, atualmente estou como residente pelo Programa de Residência em Atenção Básica e Saúde da Família e sou o dono desta voz que vos fala. Ficarei com vocês nesse episódio de hoje. Para nos acompanhar nessa conversa boa por demais, recebemos com muito carinho as nossas convidadas. Suelen Mota, que é assistente social, sanitarista, tem especialização em preceptoria no SUS e psicologia organizacional. Atualmente está como coordenadora do Núcleo de Educação Permanente da Secretaria Municipal de Saúde de Caruaru. Suelen, seja bem-vinda a esse nosso podcast. Sinta-se à vontade. Olá, Antônio. Olá, pessoal. Muito obrigada. É um momento para a gente muito feliz, assim. Estou muito feliz da gente estar aqui juntos, estar falando sobre educação permanente. Um tema ainda que precisa ser muito debatido. E para a gente é um momento, de fato, muito importante. E agradecer por isso. Muito obrigada. A alegria é nossa, Suelen, receber você. Temos também, acolhemos assim com muito carinho, Carolina Paz, que é médica de família e comunidade. É também docente do curso de medicina da UFPE, aqui de Caruaru. E é consultora de educação permanente da Secretaria Municipal de Saúde de Caruaru. Carolina, pode chamar de Carol, né? Sim, Carol. Seja bem-vinda. Obrigada, Antony. Muito prazer estar aqui também com Suelen. E boa tarde, bom dia e boa noite para todos que estão nos escutando. É com muita alegria, né, que eu aceitei esse convite de estar aqui conversando sobre educação permanente com vocês. É uma pauta muito cara, né, e que a gente precisa valorizar bastante. Então, é muito bom a gente estar junto aqui nesse projeto do NEPcast. Vai ser ótimo. A alegria é nossa. Bom, nós temos uma pergunta condutora. Né? A nossa pergunta condutora é: qual a importância da educação permanente em saúde? Sendo assim, sendo bem clichê, vamos iniciar do começo. Né? Falar sobre educação permanente, vamos começar ali perguntando. Não sei se seria o que é ou como conceituar a educação permanente. Eu vou deixar a fala aberta, mas, Carol, o que seria? Como é que eu posso conceituar educação permanente? A literatura sobre educação permanente, de fato, é muito vasta, porque a gente já tem no Brasil já existe uma consolidação, inclusive, dessa ideia, mas exatamente por estar consolidada é que existe também várias discussões sobre o conceito de educação permanente. Mas uma coisa que une todos os conceitos e de todos os teóricos sobre esse tema é que a educação permanente é um processo de facilitar os trabalhadores e a comunidade para esse processo de aprender no trabalho. Então, a educação permanente, ela é diferente, por exemplo, da educação continuada. A educação continuada, ela é um processo de identificação daquele profissional de forma individual de que ele está aprendendo, que é precisando aprender tal tema na saúde. Então, por exemplo, durante a pandemia do Covid, a gente precisou fazer várias educações continuadas sobre Covid. Por quê? Porque a gente precisava aprender sobre o manejo, né, do Covid, qual o tratamento, de que forma a gente vai tratar. Isso é educação continuada. A educação permanente, ela estabelece um processo de grupo, de processo de trabalho, que é o grupo todo, como um todo, entende que aquele aprendizado vai ser importante para o grupo e para o processo de trabalho. Então, não é algo apenas individual. Então, por exemplo,
Quando um dos projetos que eu estou trabalhando aqui no município é sobre planejamento familiar, por exemplo, então quando a gente fala de planejamento familiar, a gente fala de ações coletivas de todos os profissionais de saúde dentro de atenção primária à saúde, em rede, porque integra também os trabalhadores da atenção especializada, que são a AME, né? A AME Mulher. Então, existe também até o hospital, porque se faz laqueadura, se faz vasectomia, então é um procedimento cirúrgico. Então, é a integração de toda uma rede para favorecer o planejamento familiar das mulheres, né? Das famílias e do casal. Então, como é integrador, como precisa de vários processos, não é só você aprender os métodos contraceptivos, né? Você precisa ter uma postura acolhedora, você precisa ter um processo de saber comunicar-se com a pessoa que está na sua frente. Então, esses processos mais integrados são mais condizentes com a ideia de educação permanente em saúde. E precisa estar ligado necessariamente ao processo de trabalho. Então, é o trabalho, é a realidade que vai determinar qual é aquilo que a equipe precisa aprender mais. É um dispositivo, né? É um dispositivo para transformador, a gente fala. Para transformador do processo de trabalho, né? Então, tudo isso que Carol traz, de trazer a educação permanente para que se trabalhe em loco, se trabalhe em equipe, pensando no processo de transformar o trabalho, né? Transformar a rotina de trabalho, para que a gente possa, quando você vai trabalhar uma determinada metodologia, né? A gente poder estar ali trabalhando com a equipe como um todo, e como a Carol muito bem colocou, pensar no acolhimento, não só pensar naquele indicador, digamos assim, mas como tudo aquilo vai chegar no indicador. Então, toda a equipe precisa estar envolvida. A educação permanente, ela precisa ser trabalhada em equipe, né? Ela não pode ser trabalhada com Anthony ou com Carol separados, né? É interessante que ela esteja com a equipe, né? E no seu processo de trabalho, no seu local de trabalho. Eu gostei, inclusive, quando a Carol citou a questão da educação continuada, dessa diferença. Então, eu posso diferenciar. Me corrija se eu estiver errado, tá? Então, eu tenho educação continuada e educação permanente. A educação continuada vai ser do ponto de vista individual. Então, eu vou dar um exemplo. Eu sou sanitarista, estou fazendo uma pós-graduação. Então, eu estou no processo de educação continuada. Exato. E eu estou com o processo de educação permanente quando eu estou dentro do meu processo de trabalho, seja na unidade, seja em algum outro espaço, algum dispositivo que a comunidade tenha, como uma escola, uma academia da saúde, ou uma praça, ou algum outro espaço em que eu tenho profissionais e a comunidade num processo construtivo de educação. Exatamente. Resumindo, podemos resumir dessa maneira. Exato, muito Já bem. seguindo aí essa conversa, Suelen é coordenadora do NEP de Caruaru, né, do Núcleo de Educação Permanente da Secretaria de Saúde. E Carol é consultora. Como é que se dá, né, esse processo de trabalho com a educação permanente no município de Caruaru? Então, a gente trabalha muito com a integração de ensino e serviço, né? Que isso é com as nossas instituições de ensino parceiras aqui da Secretaria de Saúde. Então, são instituições que a gente tem convênio através do COAPS, que é o Contrato Organizativo de Ação Pública e Saúde, né? Que ele é regido pelo Ministério da Saúde. Hoje, Caruaru tem um convênio com 20 instituições de ensino. E dentro desse processo, da problemática, do transformar o trabalho, a gente entra em contato sempre com as instituições e faz essa parceria, né, de realizar as capacitações, as oficinas. E aí a gente pensa junto, se faz uma reunião, né, Carol, inclusive, ela também, enquanto Universidade Federal, a gente faz, além da consultoria, né, então a gente senta, se reúne e começa a fazer essas práticas de educação permanente junto com as instituições de ensino. Né? E a gente faz dentro, tanto na Secretaria de Saúde também ocorre, como nas unidades. Então, as unidades de urgência, a gente tenta fazer com essa parceria nas instituições que fazem os estágios, a prática de estágio curricular obrigatório. Dentro dos serviços, a gente consegue estar fazendo essas capacitações. Então, é uma linha de contrapartida, né? E a gente consegue realizar essas capacitações. Eu sou, enquanto sanitarista, eu não posso deixar de falar sobre a coletividade, né? E enquanto coletividade, espaço coletivo, é possível que o processo de educação permanente em saúde ele seja multidisciplinar, vou pensar assim, ou multiprofissional. E quando eu digo multi, não apenas multi enquanto saúde, mas multi enquanto também setores, por exemplo. Eu posso envolver outros setores da sociedade
um exemplo, né? Todo o território, enquanto espaço geográfico e, né, uma área descrita de uma unidade básica, por exemplo, tem uma escola, por exemplo. Eu posso envolver a escola, não apenas enquanto dispositivo, mas enquanto também profissionais, professores, educadores, enfim, que estão dentro daquela instituição para esse processo de educação permanente em saúde? Com certeza. E então, dando um exemplo bem pragmático, essa questão do Covid, ela foi exatamente intersetorial. A gente aprender de forma coletiva, por exemplo, a questão das medidas de higiene. Né? Então, isso foi algo que até shopping foi integrado dentro do contexto de saúde, certo? Para garantir o processo de saúde pública. Então, a gente pode dar esse exemplo de que, sim, existem várias pautas que são absolutamente coletivas e que podem ser intersetorial, ou seja, integra vários setores. Outro exemplo que eu posso dar, que inclusive é algo que a gente precisa ainda avançar aqui, é sobre a violência contra a criança e a violência contra a mulher. Então, quando a gente está falando de violência, a gente não está falando apenas da área da saúde que vai atender as pessoas vítimas de violência, porque elas estão... esse processo de agressão, né, tem um processo também de doença mental, de doença física e toda essa questão que ela vai para o setor saúde. Mas isso também tem a ver com a Secretaria de Desenvolvimento Social, Secretaria de Políticas para as Mulheres, tem a ver com o Conselho Tutelar, tem a ver com as escolas. Então, tem a ver com vários setores que vão estar... Assistência social, né, que é os CRAs, os CREAs. Então, assim... São vários setores que precisam estar juntos, inclusive aprendendo juntos, e é isso que é a educação permanente, né? Esse processo de estar junto. E a universidade, as universidades universidades, institutos superiores, né, cursos técnicos, elas são mais um desses setores que vão estar junto desse ecossistema do que é educação permanente e do que é integração ensino-serviço. Só que a integração ensino-serviço, ela tem um foco na integração das instituições de ensino com o setor saúde. Mas isso não impede de que seja, de fato, integrado, ou seja, outros setores também estarem juntos dentro desse processo, mas sempre facilitado pelo setor da saúde. E quando você fala aprendendo junto, eu creio que, quando você fala no tocante violência, né, um exemplo, mas é a forma que os profissionais têm, não só da unidade básica, mas também outros profissionais, como uma escola, por exemplo, de identificar por algum traço, algum gesto que aquela criança ou mulher tem, né, ou se comporta naquela consulta, ou naquele ambiente em que ela está, seja numa assistência social, ou seja na escola, ou seja na própria unidade básica, lá na recepção esperando, na sala de acolhimento, você identificar traços que podem estar levando, não só a violência, mas a outras questões também. A gente tocou na violência, né? Mas esse aprender junto seria, então, esse manejo de Exatamente. Trocar essas figurinhas e... E esse aprender junto na verdade, muitas vezes, conversar sobre isso. É saber que isso é um problema, é saber que isso é uma questão. Então, porque muitas vezes a gente pode, no caso da violência, por exemplo, que muita coisa é invisibilizada, né? Muita coisa é botada debaixo do tapete. Então, muitas vezes o processo da educação se torna simplesmente tirar o tema do tapete e deixar ele claro. E, inclusive, a questão da violência, por exemplo, ela é tão integradora porque isso tem a ver com as famílias, isso tem a ver com a comunidade, tem a ver com o vizinho, tem a ver com rádio comunitária, tem a ver com líderes políticos que estão dentro daquela comunidade, tem a ver com Câmara de Vereador para fazer políticas, tem a ver com um monte de coisa, entendeu? Então, eu acho que esse é o grande potencial da educação permanente, né? Que é esse potencial de a gente estar aprendendo junto sobre pautas importantes e estar integrando vários setores e várias ideias em torno disso. E a integração ensino-serviço vem para fortalecer isso, entendeu? Inclusive, a educação permanente, ela poderia acontecer apesar das instituições de ensino, ou seja, ser algo restrito, mas como ela não é restrita, a educação permanente não é restrita, então vamos incluir também os setores dos cursos, das instituições de ensino,
que vão formar para a saúde, né? Essa é a grande ideia. Tem um artigo, que eu sempre esqueço o número dele, mas que é da Lei 8080 do SUS, e que fala que o setor saúde é responsável pela formação dos seus recursos humanos. Então, a integração ensino-serviço e a educação permanente, ela vem também a partir dessa ideia consolidada no SUS lá na década de 90, porque essa Lei 8080 é de 1990, em que, para a gente formar os nossos recursos humanos, os trabalhadores, futuros trabalhadores do SUS, é o próprio SUS quem vai determinar quem é que vai ser, como é que vai ser o perfil de formação desses profissionais. Então, nada mais correto que os gestores do SUS determinem isso. Porque quem é o representante do SUS aqui no município? É a Secretaria de Saúde. Num estado, é a Secretaria Estadual e no Ministério da Saúde no nível federal. Então, são eles que vão ter que pautar a educação, e principalmente a educação superior e a educação técnica que formam seus profissionais. E aí isso também é outra pauta, né, da integração ensino-serviço. Suelen, nessa conversa, a gente tinha anteriormente falado sobre conceitualização, né? Como conceituar o processo de educação permanente. Eu não sei se seria o caso, mas a gente poderia dizer que educação permanente é aprender junto. Então a gente pode criar esse conceito hoje, um novo conceito. Educação permanente é aprender junto, né? Isso. Vocês já citaram, e seria aí a próxima pergunta para que a gente conduza esse momento, que é sobre esse termo, né? Integração ensino-serviço. É um termo que na prática vocês já meio que trouxeram, né? Como funciona, mas trazendo para a nossa realidade de Caruaru. Como é que a gente trabalha? Como é que está sendo trabalhado dentro do processo de trabalho esse ensino, serviço no nosso município, né? Então, né, como a gente colocou, as 20 instituições de ensino que a gente tem em convênio, elas hoje atuam na rede municipal de saúde. Então, hoje a gente, através de uma lei municipal que foi criada lá em 2016, né, a 5622, ela transforma a rede municipal de saúde como rede SUS Escola. Então, todos os nossos serviços de saúde, eles são campo de prática de estágio, e onde todas essas instituições, elas estão atuando dentro do serviço. Então, a parte da integração ensino-serviço não é apenas o estágio, né? Não é o estágio curricular, mas sim as atividades que são desenvolvidas dentro desse estágio, dentro do nosso serviço. Por exemplo, a gente tem diversos trabalhos que acontecem dentro das comunidades, com a ação de promoção à saúde, né? Que a gente tem os nossos estudantes, com os grupos que fazem excelentes trabalhos com a comunidade, de atenção domiciliar, né? Quando a gente faz campanha de vacina, a gente tem essas instituições junto conosco, trabalhando conosco. A gente precisou fazer, né, inclusive no período da pandemia, diversos mutirões. E a gente estava com o pessoal da integração, a gente estava com as instituições de ensino. Né? É importante reforçar que a gente tem um contrato, tem um COAPS, onde ele é que rege e que deixa tudo organizado. A questão desse convênio com as instituições. Caruaru hoje tem 20 instituições conveniadas, mas a rede, para o número de estudantes que a gente tem, ela é a mesma. Então, a gente tem uma média de 100 unidades, mas para 20 instituições de ensino acaba ficando um pouco apertado. Mas a gente vem conseguindo fazer uma boa parceria com todos e conseguir abrir esse campo de estágio. E é importante também que nessa integração, a gente sempre fala que o estágio curricular, ele precisa ter os frutos, né? Então, ele precisa trazer para a gente como foi que se deu aquele semestre. Então, sei lá, residente, passou o teu semestre, o teu ano, e aí conseguiu desenvolver o teu TCR, né? O teu trabalho de conclusão da residência. E aí a gente quer ver esse produto. O que foi que tu conseguiu fazer lá? Né? O que foi que você conseguiu produzir nesse período? O que é que está agregando? O que foi que a gente conseguiu evoluir naquela unidade? Então, a gente tem também a amostra científica, que a gente vai estar realizando esse ano, a nossa quinta amostra, né? Que ela tem sido um sucesso. É onde justamente o campo que a gente faz, que a gente pede que o estudante, que o residente, que o profissional, ele mostre esses trabalhos que foram desenvolvidos. Então, nossa equipe, nossa comissão, assim como Carol Paz, Diego Augusto e tantos profissionais da secretaria, faz a avaliação. A gente tem um momento muito exitoso, muito bacana, onde as experiências exitosas que acontecem no município são expostas. Então, a gente consegue ter a exposição dos trabalhos, a gente consegue ter a exposição oratória também, tudo isso realizado dentro da secretaria, justamente pensando e valorizando nesses trabalhos que são feitos, que são desenvolvidos pelos estudantes.
Eu queria citar um que eu sempre falo, um trabalho que a gente teve nos estudantes numa UBS aqui, no Santa Rosa. E aí a gente teve estudante da graduação de enfermagem que viu o processo de trabalho que estava muito confuso na parte do acolhimento, que os profissionais não estavam conseguindo organizar documento, prontuário, uma coisa muito simples. E aí os estudantes de enfermagem sentou com a equipe, conseguiu em uma reunião de equipe elaborar um fluxo de atendimento, um fluxo de organização de prontuário. E hoje a unidade continua utilizando esse dispositivo. Esse dispositivo. E assim, isso há uns 3 anos atrás. E vejo o que foi um trabalho de algumas estudantes de graduação que sentaram, ouviram a equipe, participaram da reunião de equipe e conseguiram uma coisa muito simples, acelerar e melhorar aquele fluxo, o processo de trabalho dele. E isso faz parte da integração ensino de serviço e de educação permanente também. Então é tudo muito junto e a gente valoriza muito esse processo de integração, né? Caruaru, a gente vem tentando aprimorar muito esse processo. A gente está crescendo, está desenvolvendo, a gente quer chegar, avançar muito mais. E Carol está nesse processo há muito tempo conosco, e assim, é também uma militante da educação permanente. E a gente, nesse processo junto de unir as forças mesmo, e é por isso a importância da parceria com as instituições, que a gente vem crescendo e ampliando mais a integração ensino e serviço. Eu queria dar mais exemplos, porque eu acho que dar exemplos é dar concretude, né, às políticas, às coisas que a gente está fazendo, a gente está dizendo aqui. É um exemplo de um grupo, né, de estudantes de medicina, que numa unidade de saúde, se eu não me engano foi Novo Mundo, que durante a pandemia eles ajudaram a equipe a organizar o acolhimento online. Como naquela época da pandemia não podia aglomerar dentro da unidade de saúde, então eles conseguiram formar um esquema, tudo através do WhatsApp, certo? E que a população começou a ter acesso, né, à marcação de consultas e tudo com a ajuda dos estudantes. E um outro exemplo que eu adoro também, que eu aprendi lá na mostra científica, que Sueli citou, que foi uma estudante de um grupo, né, de estudantes da fisioterapia, que eles criaram uns cartazes em que ensinava a fazer os exercícios da fisioterapia para pessoas acamadas dentro de casa, entendeu? E eu achei aquilo ali maravilhoso, sabe? De fazer coisas com a mão, com o pé. Então ela fazia umas cartolinas em que elas iam para lá, treinavam o idoso, era para idosos acamados, treinava o idoso, treinava os cuidadores, e eles podiam fazer isso de forma autônoma, não precisava de um fisioterapeuta ir lá para fazer isso. Então continuava o processo da fisioterapia, apesar do fisioterapeuta não estar lá, entendeu? Então eu achei isso fantástico, porque inclusive, um dos problemas que a gente tem é exatamente a limitação da equipe multi, né? Porque nem todas as unidades de saúde aqui de Caruaru têm equipe multi presente. Então, até uma forma de oferecer um serviço e não precisar a fisioterapia estar lá toda semana, ou toda coisa, porque aquela pessoa, aquela família vai estar promovendo aquela atividade sem a presença e com a orientação bem certinha. E o cuidado continua, né? O cuidado continua. Eu gostei de um termo que o senhor citou, que eu acho bem interessante, rede SUS escola. Isso. E aí eu queria, sabe, dar aquela encharca assim, de coisa na mente, de pensamento. Quando a gente fala em educação permanente, até mesmo com quem não é formado ainda, com quem está na graduação. Então, eu pude participar de alguns momentos, principalmente do processo de vacinação, né? Bem especificamente na segunda dose, em que a gente foi porta a porta, com um coolerzinho na mão, com enfermeiro e estudantes de enfermagem que estavam nos ajudando nesse processo. E o quanto é importante você trazer um aluno que está na graduação se formando para a realidade do nosso sistema único, né? Porque aqui a gente vai citar a questão pública. Então, a realidade que ele vai enfrentar depois de formado. Então, a gente já começa um processo de educação permanente, ele ainda no processo continuado de educação. Sim, né? Então, essa é a importância desse processo junto. Já foi citado também, mas eu acho que vale a pena a gente ressaltar, na visão de vocês duas, né? Como foi trabalhar esse processo de educação permanente dentro do contexto de pandemia, que a gente ainda está, né? Finalzinho aí,
esperando que em breve a gente consiga sair, mas ainda vivemos esse período de pandemia. Como foi esse processo de educação permanente no nosso município dentro dessa pandemia, nessa vivência, né, de pandemia que tivemos? Primeiro foi da gente entender o que estava se passando, né? Da gestão entender como é que vai se dar, o que a gente precisar receber uma orientação do Ministério, né, do órgão federal, para que a gente pudesse passar para os profissionais. E o desespero, e tentar conter o desespero dos profissionais, o nosso mesmo, né, de dizer como é que a gente vai fazer isso agora. Então, a princípio foi muito isso, da gente sentar e entender como é que está a visão epidemiológica, né, da doença, o que a gente pode ser feito, como chegou em Caruaru. E depois foi sentar de fato. E aí, como é que a gente vai sentar? Vai sentar, todo mundo vai ser presencial? Como é que a gente vai fazer pequenos grupos? Vai em loco? Como é que vai se dar isso? E aí, em alguns momentos, de fato, os primeiros momentos, a gente conseguiu fazer oficinas presenciais. Eu lembro até que Carol participou muito desse processo, não foi, Carol, no início? E, aliás, no início não, né? Todo o processo. Todo o processo. E aí, esse começo foi bem complicado pra gente. Mas aí, Caruaru, no final de 2019, sem imaginar que ia chegar isso aqui pra gente, chegar a pandemia da Covid-19, a gente estava lançando a plataforma digital do SUS, a PD SUS. E aí ela foi muito utilizada. E aí é uma plataforma de cursos online, onde a ideia é democratizar de fato a educação permanente, onde a gente pode trazer a educação permanente de uma maneira virtual para as pessoas, para que a gente pudesse alcançar um número maior de profissionais, para que a gente pudesse alcançar aquele profissional que ele está de plantão e não consegue estar conosco, não consegue estar participando de oficinas. Então, a gente estava nesse processo, e aí veio a pandemia, então, ó, vamos aproveitar que a gente tem a plataforma e vamos começar a fazer os cursos, vamos começar a fazer os encontros de maneira virtual e tá passando para esse pessoal. Então, a gente fez também alguns vídeos, gravamos vídeos, tanto de orientação também para a população, como para os servidores municipais, então a gente distribuiu nas unidades de urgência, emergência, né? Algumas unidades básicas que também possuía TV, então a gente jogou nos grupos esses vídeos. Enfim, começou todo o processo. Eu acho que talvez Carol possa falar um pouquinho de como se deu a atividade, né? A prática mesmo com os servidores, mas a gente, enquanto gestão, passou nesse processo e conseguiu estar incluindo aí um pouquinho desse mundo virtual que a gente está vivenciando também, junto com a educação permanente. Né? Mas, Carol, acho que pode falar um pouquinho da prática em si. Eu acho que, por mais que a gente possa, muita gente, eu estou escutando isso mais recentemente, de que as pessoas estão enjoadas do mundo virtual, mas ele veio para ficar. Ele veio para ficar com um grande potencial. E eu acho que esse podcast que a gente está aqui é exatamente a prova disso. Né? Então, essas modalidades, elas fazem com que a gente possa democratizar o conhecimento. E existe ainda a limitação de fazer uma educação permanente mesmo através dessa plataforma, porque a minha avaliação é que ainda pensam muito na educação continuada, né? Então, tem uma lacuna de conhecimento, aí se pensa específico para o médico, específico para a enfermeira, específico para a CS, específico para certa população, e a gente ainda precisa desenvolver cursos mais integrados e questões mais integradas. Só que, de toda forma, durante uma pandemia, a gente tem que ter prioridades, né? A gente tem que ter um sentido de urgência e a gente tem que ter uma situação que, principalmente em 2020, você como sanitarista, você sabe que dentro da história da epidemiologia, em relação à própria condição a epidemiologia, gente, é o estudo das doenças e que a gente teve que usar recursos. Então, quando começou os primeiros estudos da epidemiologia, as primeiras ações era ficar em casa, entendeu? Tá tendo um surto disso, tá tendo epidemia daquilo, então vamos ficar em casa. Então, na gripe espanhola, né, que foi a última grande pandemia que a gente teve no século passado, teve a política de ficar em casa, certo? Então, assim, ou seja, essa questão de isolamento social era uma das políticas mais antigas. E que isso que fez com que as redes sociais e a tecnologia fossem mais importantes para a gente compartilhar as informações. E inclusive, para a gente aguentar o isolamento e a gente continuar aprendendo e continuar se capacitando sem poder gerar grandes aglomerações.
Então, eu estava conversando um dia com o Francisco Santos, né, que foi que já foi secretário de saúde aqui de Caruaru, ele também é professor nosso, e é professor aqui também da SES. Ele falando assim, olha, imagina como foi o isolamento social do século passado na gripe espanhola. Isso me passa muito Todo mundo em casa e não tinha rede social. Mas agora a gente tem uma rede social, a gente pode aprender mais, a gente tem mais acesso aos artigos científicos, a gente tem mais acesso às informações. Então, eu acho que muito o papel do NEP foi esse, né, de tentar dar conta de uma questão emergencial naquele momento, de que a gente precisava ser capacitado realmente sobre uma doença que era novidade para todo mundo, em que as informações elas chegavam assim muito rápidas, sabe? A cada semana eram informações novas sobre a doença, entendeu? E a gente ter que comunicar tudo isso é realmente um processo muito complicado. E se a gente pensasse ela de forma apenas presencial, ia ser muito mais difícil de ter a dimensão, assim, de espalhar mesmo a notícia. Então, essa questão do mundo virtual foi muito importante. E, assim, para mim, é um grande marco dessa pandemia, de como a educação permanente pode avançar um pouco durante esse processo. É uma faca de dois gumes, não sei se vocês concordam comigo. De um lado, a gente tem um excesso de informação, né, e aí você fica com muita informação para processar, mas por outro lado também favorece, porque aí você, mesmo no ambiente de aglomeração, você não conseguiria talvez juntar a mesma quantidade de pessoas no mesmo tempo que você consegue no podcast, por exemplo, ou com um vídeo divulgado por alguma rede social, enfim. Então, é de fato uma faca de dois gumes, né? Quando bem usada, favorece bastante, quando não, mas acho que isso é uma discussão que a gente pode aprofundar depois. Então, acho que perguntar se vai se continuar usando essas ferramentas, não tem nem o que perguntar, né? Vai se de fato continuar. Esse podcast, inclusive, é um exemplo, né, desse processo. Inclusive, vale a pena a gente citar aqui NEPcast, é um núcleo de educação permanente de saúde, então é um podcast vinculado diretamente a esse processo. Isso. Né? E aí, para a gente ir, né, já caminhando aí para o final, por quê? Por que NEPcast? Por que falar sobre educação permanente em saúde? A gente começou conceituando, a gente falou sobre o processo de trabalho, a gente falou sobre o processo de ensino de serviço, a rede SUS escola, né? Mas por quê? Por que a gente deve falar sobre educação permanente? Pois é, justamente por tudo que a gente conversou, né? Pela importância que é esse tema, pela importância dos resultados que ele traz pra gente. Na verdade, esse NEPcast, ele surgiu de uma conversa minha com Carol. Carol disse, olha, acho tão bacana um NEPcast, não, podcast, como é que a gente pode transformar em educação permanente? E isso a gente ficou, né? Vamos conversar. E aí a gente começou a pensar como seria, né, essa ferramenta, como é que a gente pode fazer, considerando que na secretaria a gente não tem um equipamento, uma estrutura para poder estar fazendo. E aí só vamos tentar ver com as instituições, que é justamente a parte da integração de ensino de serviço, a parte da contrapartida que a gente tem. E aí a gente chamou a SES, né, que aí topou com a técnica aqui, Cristina, né, e aí conversou e disse assim, ó, tem a possibilidade, vamos fazer. E eu acho que é justamente isso, para trazer a educação permanente de uma maneira mais leve, de uma maneira que a gente possa integrar todos, de conversar sobre a educação permanente. Como a gente falou aqui, a educação permanente ela não é você sentar com o professor sentar e passar somente uma aula para você. Não, é a gente conversar sobre isso, é a gente entender. Então, a ideia é que o profissional esteja lá na sua unidade e ele possa estar escutando o NEPcast e dizer, eita, caramba, isso aqui vai me ajudar no meu processo de trabalho, eu não tinha visto essa parte, eu esqueci desse momento aqui, nessa conversa eu consegui ampliar meu conhecimento, eu consegui entender um fluxo, como ele funciona, para quem eu posso encaminhar. Então, a ideia foi mais essa, trazer leveza para a educação permanente, trazer leveza para o profissional, para que ele possa receber e também trazer a educação em saúde para a população, né? Que a gente quer também que a população entenda esse processo. É aprender junto, né? Aprender junto, que a população ela possa entender, que ela possa estar junto com a saúde. Eu acho que o nosso intuito maior foi esse, foi trazer de uma maneira mais leve, né? Conversar mesmo. Daria para somar, então, a educação popular com a educação permanente? Com certeza, né? Com certeza, certo? Mas a ideia da educação popular, ela precisa também estar conectada com uma demanda popular também, né? Que essa é um recorte só um pouco diferente da educação permanente, que a educação permanente,
ela tem um foco nos trabalhadores e, obviamente, escutando a população, e a educação popular tem um foco na população e considerando os trabalhadores. Então, são focos diferentes. Então, elas vão lá na frente se encontrar, Elas se encontram, com certeza. Mas eu acho que uma coisa legal também da ideia do Nepcast é que a gente sabe que muitas pessoas estão escutando esse podcast enquanto estão dirigindo, ou dentro do ônibus, ou lavando prato, ou tomando banho, ou imediatamente antes de dormir, cozinhando. Ou seja, a gente vai levar a educação permanente para dentro da vida das pessoas, da casa das pessoas, da intimidade das pessoas. E eu acho que isso tem um potencial muito legal, assim, de a gente realmente fazer parte da vida, do cotidiano das pessoas, de trazer a palavra da educação permanente, trazer a palavra de todos os temas, né, que vão passar por aqui, para que isso seja parte do cotidiano, né, de todo mundo. Então é isso. Vivenciando, inclusive, a própria política, né? Nós temos uma política de educação permanente em saúde, né? Então, gente, é isso. Estamos chegando no fim do nosso primeiro, tá? Que fique claro e em bom tom, né, Suelen e Carol? Primeiro episódio. Foi sem sombra de dúvida, gente. Uma excelente conversa. Obrigado, Suelen. Obrigado, Carol. Eu deixo o espaço aberto para que vocês possam também, né? A fala fica livre. Mas desde já, muito obrigado por essa soma que vocês nos trazem, tá? Com a experiência de vocês, com a expertise de vocês. Então, a gente só tem a agradecer. Eu saio daqui um tantão mais sabido, como diz minha avó, sabido, com relação à educação permanente. Deixo o espaço aberto para que vocês possam mandar um alô, um tchau, um cheiro. Nossa, a gente que agradece, né? Foi um momento assim, é um momento muito bacana, a gente agradece demais ao pessoal da ACES, que foi muito parceiro. Eu acho que a gente não teria conseguido, né, sem eles. Obrigada mesmo. A gente quer. É o primeiro episódio de muitos. Obrigada a você, Antônio, que foi um mediador perfeito. Acho que a gente não poderia ter escolhido o melhor para esse momento. Obrigada a Carol, que é sempre muito parceira com a gente. Acho que eu não consigo mensurar o quanto que ela é parceira nossa, militante, né, como eu já falei, da educação permanente. E sempre está muito junto. É por isso que a gente está nessa parceria e vem dando tão certo. Então, muito obrigada e dizer que é só reforçar, né, que é o primeiro de muitos, a gente quer trabalhar mais nisso, a gente quer trazer mais temas bacanas e é isso. Eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui conversando. Eu acho que foi uma conversa muito legal, assim, muito proveitosa. Deu várias ideias e vários pensamentos. E também dizer que estamos à disposição, né? Não apenas enquanto consultora, né, do NEP, mas também enquanto universidade, estamos sempre aqui. E que vida longa, né? Ao Nepcast. Vida longa. Isso aí. Então é isso, meu povo. Finalizamos o nosso Nepcast de hoje, que promete, como já foi dito aqui, trazer muito mais diversos temas aí que são pertinentes, tanto da saúde como, né, especificamente educação permanente em saúde. Então agradecemos a produção do Centro Universitário ACES, as nossas convidadas, a você que ficou aí nos ouvindo. Continue nos acompanhando nas redes sociais, tá? @Prefeitura Caruaru e @NEP Caruaru. Lá você vai encontrar as novidades. Série A Importância da Educação Permanente em Saúde. Produção do Núcleo de Educação Permanente. Convidadas, Suelen Silva Mota, Carolina Paz. Apresentação, Antônio Eliel Andrade. Edição, Ana Beatriz. Apoio técnico, Rafael Torres. Podcast gravado no estúdio de radiojornalismo da ACES UNITA, parceria com o curso de jornalismo.